Então a gente utiliza, por exemplo, ferramentas como Machine Learning, é uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão são pontos que são utilizados para tomada de decisão e ao final eu consigo entregar para o produtor qual é o melhor café que eu posso produzir dentro daquele aspecto, dentro daquele talhão que ele pode entregar para a cadeia. A gente começa o dia com o agro logo no primeiro gole de café e mantém essa relação o tempo todo com produtores apaixonados em gerar resultados para milhões de pessoas dentro e fora do país. O café faz parte do agro, que alimenta o mundo com tecnologia e impulsiona a economia, assim como os demais ramos da agricultura e da pecuária presentes nas diversas regiões do Brasil. Em uma série especial do podcast do Sistema CNA, gravada diretamente em um estúdio dentro da Semana Internacional do Café, ocorrida em Belo Horizonte, escutamos nomes importantes que fazem parte dessa cadeia produtiva que torna o Brasil o maior produtor de café do mundo, abordando novidades, tendências, curiosidades e estratégias de gestão. Afinal, é aqui que ampliamos a sua voz para te representar nos principais temas da agricultura e pecuária brasileira. Bem-vindas e bem-vindos ao Ouça o Agro, série Café 2024. Neste episódio, vamos mergulhar no universo da cafeicultura e descobrir como que as ferramentas de inteligência artificial estão tornando a produção de café mais eficiente e mais sustentável. O episódio de hoje é Soluções com Inteligência Artificial para a Colheita e Sanidade Vegetal do Café. E o nosso convidado é o Matheus Gomes, ele que é pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Matheus, conta pra gente primeiro qual que é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá na universidade, projetos, e como que enxerga, essas ferramentas de inteligência artificial realmente tornando realidade no mundo do café. Então, eu acho que é muito importante essa oportunidade de falar um pouco sobre a questão dos dados que são produzidos dentro, não só da cafeicultura, mas de toda parte do agro, da agropecuária. O dado hoje ele é um ativo. Ele é um ativo que pode ser utilizado para a tomada de decisão mais inteligente pelos agricultores. Dentro da cafeicultura, a gente tem aí uma demanda crescente para coletar o dado corretamente, estruturar esse dado e, a partir da estruturação desse dado, utilizá-lo para a tomada de decisão, seja para conseguir valorizar mais o café, seja para conseguir uma produtividade maior, uma qualidade maior. Então, a gente, junto com os cafeicultores, a gente tenta entender qual que é a dor desse cafeicultor, qual é o tipo de dado que ele tem para ser coletado, se não coleta, como que nós podemos utilizar ferramentas computacionais e ferramentas de internet das coisas para poder coletar, tornar esse dado um input e, a partir desse dado, tentar analisar, interpretar e devolver para que o agricultor tome a melhor decisão ou uma decisão mais inteligente. Essa questão do dado, às vezes, para o próprio produtor que está nos ouvindo, ele pode pensar que é complexo, para ele conseguir organizar, mas tem ferramentas que auxiliam exatamente nisso, para que consiga explorar melhor os dados que ele já tem e talvez aperfeiçoar a forma de coleta. Mas só para a gente não achar que é uma conversa muito complexa, vamos direto aos benefícios de tipos de soluções que estão surgindo e que tipo de soluções são essas relacionadas à cultura do café. Sim. Hoje a gente trabalha dentro da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Fundação, com um café chamado Café Porandu. O Café Porandu significa pesquisar em Tupi-Guarani. E o que a gente faz? A gente vai para dentro, porteira para dentro, junto com o produtor, junto com o cafeicultor, e tenta entender qual é a dor. E aí a gente utiliza ferramentas para poder analisar esse dado, e eu vou dar um exemplo para tangibilizar melhor, ferramentas para poder, por exemplo, visualizar qual é o melhor perfil para aquele café. Então a gente utiliza, por exemplo, ferramentas como Machine Learning, é uma árvore de decisão. Essa árvore de decisão são pontos que são utilizados para a tomada de decisão e, ao final, eu consigo entregar para o produtor qual é o melhor café que eu posso produzir
dentro daquele aspecto, dentro daquele talhão que ele pode entregar para a cadeia. Então, por exemplo, a gente chega na fazenda, o cafeicultor fala, ó, aquele café eu visualizo ele com potencial, a gente vai estudar os processos de pós-colheita daquele café e verificar como que ele comporta em cada um, né, dos processos, seja ele seco, úmido, seja ele cereja descascado ou natural, usando inóculo, não usando inóculo, e a partir desse Big Data a gente faz uma árvore mesmo. Ó, usando inóculo, não usando inóculo, deu esse perfil. E ao final, a gente faz um cupping para ver a nota daquele café e o sensorial que ele entregou. E aí a gente entrega esse mapa para o produtor. Produtor, esse mapa, né, se você seguir essa linha aqui, vai te dar essas nuances e essas notas. Se você seguir essa, vai te dar essas nuances e essas notas. Então a gente auxilia o produtor rural a tomar a decisão. E é quase que uma capacitação, que ele passa a conhecer também todos os processos e entender esse potencial que tem de um café que às vezes está obscuro ali, ou ele levaria muito tempo, né, para conseguir identificar isso. Então, com essa tecnologia, dá até uma celeridade também nisso e uma oportunidade maior para ele escolher, como você falou, a depender de para onde ele quer levar o café. Isso é uma solução que já existe? Está disponível para o produtor? Sim. Hoje a gente atende lá no Cerrado Mineiro 10 fazendas. Cada fazenda tem uma dor diferente. Cada fazenda a gente entrega uma análise de dados diferente usando inteligência artificial. Então, existem fazendas menores, maiores, então o desafio ele é diferente e a gente tem que utilizar a ciência de dados, a inteligência artificial para auxiliar a responder essas perguntas. Mas eu acho interessante o que você colocou, Natália, essa questão do envolvimento do agricultor, do cafeicultor e de toda a equipe. Quando a gente vai, como pesquisadores, né, representando aí a universidade e dá esse suporte, a gente observa, né, nesse treinamento, né, nessa consultoria, o engajamento que existe dentro da fazenda, o tanto que eles ficam mais empolgados para poder trabalhar, buscando, eu acho que uma tríade importante: qualidade, sustentabilidade e produtividade. Então a gente tenta auxiliar o produtor a focar nesses 3 pontos. Muito interessante. Agora, Matheus, tem a questão, a gente comentou aqui da questão de pós-colheita, principalmente, né? E tem também a parte de sanidade vegetal. Então, traz pra gente aqui também como que essa questão de ciências de dados que você falou, que já é aplicada em outros setores, que tá, na verdade, em todos os setores, né? A inteligência artificial também não é de agora, mas parece que agora que tem soluções mais factíveis aos nossos olhos, então começando a crescer isso no Brasil e podendo vir pro agro. Então, conta pra gente como que essas soluções também podem auxiliar outras etapas do processo produtivo, como identificação da questão da parte sanitária, fitossanitária. É uma dor grande do cafeicultor, na verdade 3 pilares, que é previsibilidade da colheita, quando que ele precisa colher aquele talhão, quanto que ele vai colher daquele talhão, ou seja, a produtividade, uma previsibilidade da colheita, né? Da quantidade, e se tem doença ou não. Então a gente tem uma parceria, né, com a Federal de Lavras, né, a UFO, juntamente com outros pesquisadores, a Novoagro e a FAENG, uma solução chamada Futuro Café, que a gente vai falar hoje, aqui na Semana Internacional do Café, e vai disponibilizar ano que vem, né, para os agricultores e para os gestores e consultores. É uma solução que vai conseguir, utilizando visão computacional, tirar uma foto do pé de café dos grãos, ele consegue contar os grãos, e a partir de contar os grãos e avaliar a cor daqueles grãos, ele consegue dar um mapa de colheita, fazendo com que o gestor consiga visualizar quando que ele precisa colher aquele talhão e, além disso, quanto que aquele talhão vai dar de sacas por hectare. E, além disso, a gente vai entregar também uma porcentagem, uma probabilidade daquela folha ou daquele pé estar com certos tipos de doença, né? Então, auxiliando aí o agrônomo, auxiliando aí, né, os consultores das fazendas a tomar uma decisão mais assertiva, né, dentro daquele Big Data que a gente consegue aí entregar para ele uma
possível resposta e ele toma a decisão, e ele decide. Então, assim, a FAENG está sendo muito importante nessa etapa, uma parceria espetacular, porque ela consegue capilaridade entre os cafeicultores, capilaridade junto com os consultores, fazendo essa coleta de dados. E lembrando, gente, a inteligência artificial, o dado ele é hiperlocal. Então o dado ele está aqui, ele tem que ser utilizado aqui, a inteligência ela está aqui. Então a gente tem que aproveitar esses dados e dar valor para eles. Dando sentido para o dado, eu gero informação. Gerando informação, eu gero conhecimento, e o conhecimento é o ouro de hoje. Então o dado é o ouro de hoje, a gente precisa aproveitar isso. E essa solução parece bem assertiva, como você colocou, em alguns pontos que pode realmente ter um avanço significativo no processo ali de gestão da produção, né, Matheus? Mas era nesse ponto que eu queria tocar agora, quanto à gestão, porque a solução realmente parece muito boa. E para o produtor, até se a gente pegar produtores menores, todos os perfis de produtores que venham a usar essa solução, o que você acredita que seja importante ter um tipo de adequação para que ele consiga fazer uso de uma ferramenta como essa, dentro ali do seu processo de gestão, se é informações, input de dados, enfim? A gente tenta, porque tecnologia tem aqueles early adopt, né, que a tecnologia, antes de sair, ele já está, né, se adequando à nova realidade. A gente tem que deixar ela mais amigável possível para o produtor utilizar. Então, é uma simples foto. Ele tem que escolher o pé, ele tira algumas fotos dentro daquele talhão, e a partir daquelas fotos tiradas, o próprio aplicativo ele já vai gerar os gráficos automaticamente. Então, a adoção da tecnologia, quando você torna ela fácil de ser utilizada, os agricultores, os usuários adotam ela mais rápido. Então, o pequeno produtor, o médio, grande, ele vai ter uma facilidade de fazer gestão da colheita, então ele vai saber onde ele tem que colher primeiro para atingir tal porcentagem de cereja que ele deseja, 70%, 80%, ele vai conseguir fazer, né, essa previsão, e aí ele consegue fazer um mapa para onde que ele tem que colher o café primeiro. Nesse caso da colheita, ele consegue fazer uma foto distante ali, pegando a lavoura, ou é uma foto bem próxima, pegando uma foto os ramos? Isso, foto dos ramos, isso, tem que fazer a foto dos ramos, porque a foto ela vai ser dada para a inteligência artificial, ela vai identificar o grão, ela faz o limite do grão, conta aquele grão e vê se ele é verde, verdicana, cereja, né, seco. E aí, a partir daí, ele monta o gráfico para poder auxiliar nesse propósito. Além disso, ele dá uma previsão de sacas por hectare. Então, eu consigo fazer um planejamento financeiro. Quanto que eu vou ter de saca? Porque hoje se erra muito nessa previsão de quantas sacas eu vou ter. Então, a gente consegue também auxiliar terreiro, fazer previsão, quanto de terreiro ele vai utilizar, né, quanto de secador ele vai utilizar para poder secar. Então isso, né, vai conseguir trabalhar de forma transversal na administração daquele processo de colheita e, né, produtividade. Interessante, Matheus. A inteligência artificial ela trabalha com tantos dados que, até pensando aqui, já teria potencial para outras questões relacionadas ao café, né? Tem desafio também relacionado à florada, o que vai pegar ou não vai pegar, talvez seja alguma coisa aí para frente que tenha alguma solução nesse sentido. Também, às vezes, enchimento de grão, né? No momento que não tem o enchimento e você só olhar o café do lado de fora não consegue saber. Então, acredito que tem outras áreas para serem desenvolvidas, mas eu queria que você trouxesse a sua visão, considerando que se o agro já é um mundo, de tecnologia é maior ainda, e outros setores já têm soluções que podem servir para o agro, em especial para o café. Então eu queria ouvir o que você enxerga para o futuro de tendências que podem vir ainda a resolver questões relacionadas ao café. Gente, observem, a inteligência artificial ela não chegou agora com o hype do ChatGPT. Ela vem desde 1950 com os trabalhos, né, teste de Turing. Em 2017, 18, foi lançado essa tecnologia do processamento de linguagem natural avançada que deu origem ao ChatGPT, que é a pontinha do iceberg. A gente popularizou a IA, mas a IA ela vem crescendo em adoção dentro de todas as áreas. Só para vocês terem uma ideia, o ano de 2020 foi investido em inteligência artificial
aproximadamente 100 bilhões de dólares em todas as áreas. Esse ano, 400 bilhões de dólares. O agro, em 2020, mais ou menos 3 bilhões de dólares. Esse ano, 11 bilhões de dólares. Então, o agro ainda é uma parcela muito pequena, menos de 5% da utilização de inteligência artificial, de faturamento pela IA em todos os processos. Então, está crescendo. Tem uma estimativa da McKinsey que o Brasil ele vai conseguir atingir, utilizando inteligência artificial, um faturamento próximo de, até 2030, próximo de R$1 trilhão. Isso, o agro ele tem que visualizar isso, mas todas as áreas, a área da saúde, né, para tomada de decisão clínica, né, a gente tem trabalhado junto com a saúde também, auxiliando aí, né, profissionais da saúde a uma melhor tomada de decisão baseado em dados, né? A gente tem ajudado também a parte da mineração. Então, assim, o importante é a gente visualizar que o dado, ele sem sentido, ele não faz nada. Se a gente dá sentido para ele, ele gera informação. E essa informação ela é valiosa para a tomada de decisão. Seja ela no agro, na saúde, na indústria, né, na mineração. Então aí fica, né, um recado, fica uma dica para quem está querendo começar a trabalhar com algo, né? E aqui a gente está num dos maiores eventos do agro do Brasil. Comecem a olhar para os dados de uma forma mais analítica, mais clínica, né? De uma forma que você queira tirar informação e queira tirar valor desse dado, né? Então fica aí o meu recado. É isso aí. E nesse ponto a pesquisa tem um papel muito relevante, né? De que tornar soluções aí prontas para que, no caso que a gente está falando aqui, os produtores possam observar realmente a importância do uso dessas ferramentas e dos dados, de ter uma organização melhor, porque a pesquisa que está levando isso realmente, que já existem outros setores também para o agro com suas especificidades. Então eu aproveito para parabenizar você pelo trabalho que vem sendo feito, Matheus. Vamos deixar também o link na descrição desse áudio ou desse vídeo para quem quiser ter acesso a mais informações a essas soluções que você trouxe aqui. E obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Natália. Obrigado a todos aí pela oportunidade de falar um pouco mais sobre ciência, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. Nós não estamos passando por um momento. A inteligência artificial, ela veio, a ciência de dados, ela veio para ficar. Então busquem apoio das universidades, busquem apoio dos centros de pesquisa, busquem apoio na FAENG, que são hubs, né, que podem auxiliar nesse processo de desenvolvimento de tecnologias e inovação. Muito bom, obrigada mais uma vez. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, série Café 2024. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Quer fazer parte dessa comunidade? No link da descrição do episódio tem um acesso direto. Participe! Mande suas dúvidas, sugestões. Esse podcast é para você.